Antes de começarmos essa oração, convido você a silenciar o seu coração, fechar os olhos por um instante e refletir sobre a importância de quem caminha ao seu lado. Muitas vezes subestimamos o poder das vozes que permitimos entrar em nossas vidas. Cada amizade, cada relacionamento, cada convivência tem o potencial de nos aproximar ou nos afastar de Deus. Não é apenas uma questão de escolha social, mas uma decisão espiritual que impacta diretamente a nossa caminhada. De fé, existe um provérbio que muitos já ouviram: mostre-me seus amigos, e eu te mostrarei o seu futuro à primeira vista. Pode parecer só mais uma frase motivacional, algo que se lê em uma caneca ou em um quadro de salmos. Se pararmos para refletir com profundidade, percebemos que há uma verdade muito séria escondida aí. As pessoas com quem mais convivemos moldam quem somos, elas influenciam nossos pensamentos, nossas palavras, até mesmo a forma como vemos a nós mesmos e a Deus. Podem nos impulsionar a ter mais fé, coragem e esperança, ou pouco a pouco pode minar a nossa confiança, a nossa identidade e até a nossa intimidade como Senhor. Por isso a Bíblia nos alerta em tantos momentos sobre a importância das nossas companhias. Elas podem nos edificar ou nos enfraquecer. Podem ser instrumentos de bênção ou de tropeço em nossa jornada. Indicador apontando para a direita. Se você quer que Deus te ajude a escolher melhores pessoas ao seu redor, escreva nos comentários: Senhor, guia minhas amizades. Há uma frase que expressa bem essa ideia. Amigos devem ser como livros poucos, mas bem escolhidos. Nem todos merecem um lugar de destaque no palco da sua vida, nem todos estão preparados ou destinados a caminhar com você por todos os capítulos da sua história. Alguns amigos são verdadeiros presentes de Deus. Eles falam palavras de vida, desafiam você a crescer. Lembram quem você é quando, por algum motivo, você se esquece da sua identidade em Cristo. São pessoas que amam com graça e verdade, que oram, aconselham e permanecem mesmo quando os ventos são contrários. Mas há outros que não trazem esse mesmo efeito. Eles não afiam a sua fé, não incentivam a sua busca por Deus. Pelo contrário, eles drenam sua energia, enfraquecem sua esperança e, sem que você perceba, começam a moldar você para longe do que Deus sonhou. Um dia você acorda e percebe que está se tornando alguém que jamais quis ser isso. Não é apenas um conselho de vida, é um padrão espiritual que encontramos repetidas vezes nas Escrituras. A palavra de Deus nos mostra claramente que o ambiente e as pessoas que nos cercam podem nos fortalecer na fé ou nos afastar do caminho da verdade. Por isso, não negligencie quem está perto de você. Sua alma, o seu coração, a sua vida espiritual dependem muito disso. Dedo indicador apontando para a direita. Se você quer que Deus afaste quem não contribui para a sua caminhada espiritual, escreva nos comentários: Senhor, afasta de mim quem me afasta de ti. Em Salmos, por 2, está escrito: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Perceba a progressão nesse versículo. Primeiro, a pessoa anda junto com aqueles que não seguem a Deus. Depois, ela para se detém, começa a ficar confortável. Por fim, ela se assenta, ou seja, se acomoda nesse ambiente, nesse estilo de vida. Começa de maneira sutil, uma simples conversa, uma companhia casual, mas com o tempo, aquilo molda sua visão, influencia suas decisões e até muda sua identidade. Aquilo que antes você rejeitava, agora parece normal. O que antes feria sua consciência, agora já não incomoda. Mas por isso Deus nos alerta: o ambiente
que você frequenta as vozes, que você escuta as pessoas com quem você anda, tudo isso influencia profundamente quem você está se tornando. A sua caminhada com Deus é preciosa demais para ser corroída por mais companhias. O que está à sua volta pode puxar você para mais perto de Deus ou lentamente afastá-lo dele. Dê o indicador apontando para a direita. Se você quer ser alguém que escolhe bem, quem deixe entrar no seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a escolher bem as minhas companhias. Em 2 Coríntios 14. O apóstolo Paulo nos adverte: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Esse versículo é frequentemente citado em relação ao casamento, mas sua sabedoria se aplica a todas as relações íntimas. E profunda-se estar em julgo com alguém significa caminhar lado a lado com os mesmos propósitos, carregando os mesmos pesos, indo na mesma direção. Se você se junta intimamente com alguém que não está buscando a Deus, inevitavelmente será puxado para caminhos que não fortalecem sua fé, ou ficará exausto, tentando resistir à influência constante. Mas atenção, isso não significa que devemos nos isolar de quem pensa diferente. Jesus mesmo andou com pecadores, amou os rejeitados, acolheu os quebrados. O ponto é, ele os influenciou, mas não foi influenciado por eles. O chamado é para sermos como Jesus, amar as pessoas, acolhê-las, mas não permitir que elas moldem nossa identidade ou enfraqueçam nossa comunhão com Deus. Dê o indicador apontando para a direita. Se você quer ser alguém que influencia com amor, sem se deixar influenciar negativamente, escreva nos comentários: quero ser luz onde estiver. Lembre-se, mesmo os crentes mais fortes podem aos poucos se desviar quando cercados pelas vozes erradas. Não somos imunes à influência. É por isso que a palavra nos alerta em 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse afastamento, na maioria das vezes, não acontece da noite para o dia. É sutil, começa com pequenas concessões, escolhas aparentemente inofensivas. E quando percebemos, nossa paixão por Deus já não queima como antes. A chama se apaga lentamente. E nossas convicções antes estão firmes, começam a vacilar. Por isso precisamos de comunidade, mas não de qualquer comunidade. Precisamos de uma comunidade piedosa, centrada em Cristo, pessoas que nos desafiam a caminhar mais perto de Jesus, que falem a verdade. Amor, não apenas aquilo que queremos ouvir. Amigos que oram conosco, que nos lembram da palavra quando nossas emoções gritam o contrário. Pessoas que nos desafiam a perdoar, a render-nos, a crescer na graça. Porque a vida é difícil e ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Provérbios 13:20 nos lembra: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Isso não quer dizer que nossos amigos precisam ser perfeitos, pois nenhum de nós é, mas devem ser pessoas que nos ajudem a amar mais a Jesus, que nos estimulem a permanecer fiéis quando quisermos desistir, que celebrem nossas vitórias espirituais e com amor nos corrijam quando estivermos nos desviando. Gente que nos ajude a carregar a cruz e não que acrescente peso aos nossos ombros. Pessoa com as mãos, postasse essa mensagem. Falou com você? Escreva glória a Deus nos comentários. Que sua vida seja cercada por amizades que te levem para mais perto de Cristo. A verdade é que sozinhos somos vulneráveis. O inimigo sabe disso e tenta nos isolar, colocando pensamentos como: você não precisa de ninguém, é melhor enfrentar tudo sozinho. Ou até mesmo ninguém se importa de verdade com você. Mas essas são mentiras sutis
que nos enfraquece espiritualmente, Deus nos criou para vivermos em comunhão. Eclesiastes 490 declara: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa. No trabalho de duas pessoas se cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se quando nos isolamos. Abrimos brechas para a frieza espiritual, para o desânimo e muitas vezes para pecados ocultos. Quando permanecemos conectados a irmãos e irmãs na fé, encontramos força, ânimo e encorajamento mútuo. Hebreus 10, 24 nos exorta e consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda. Mas quando vocês veem que se aproxima o dia, caminhar junto não significa não ter lutas, mas significa ter quem nos lembra-nos dias difíceis que Deus é fiel, que suas promessas permanecem e que mesmo quando nos sentimos fracos, Ele continua sendo a nossa força. Por isso, escolha bem com quem você ama. Serve-se de pessoas que te levem para mais perto do altar de Deus, que te inspirem a ser melhor e que não tenha medo de confrontar em amor aquilo que te afasta da vontade do Pai. Pessoa com as mãos. Posta, se você crê nisso, escreva: eu não ando sozinho. Nos comentários, que o Senhor fortaleça seus relacionamentos e firme seus passos no caminho dele. O Espírito Santo é aquele que nos guia, consola e fortalece em meio às tribulações. Jesus prometeu: e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. João 14, 16 e 17. Não estamos sozinhos em nossa caminhada espiritual. Temos o próprio Deus habitando em nós, nos capacitando a vencer aquilo que humanamente seria impossível. Muitas vezes tentamos lutar com nossas próprias forças e acabamos cansados, frustrados, abatidos, mas a palavra é clara: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Lárias 4.6. Quando nos rendemos ao Espírito, Ele nos guia por caminhos de paz. Mesmo em meio às guerras, Ele nos dá discernimento, sabedoria e coragem para enfrentar o dia mau. Você pode até se sentir fraco agora, mas lembre-se: quando somos fracos, é ali que somos fortes, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Espírito Santo não é apenas uma força impessoal. Ele é amigo conselheiro. Ele é aquele que nos ajuda a orar quando nem conseguimos expressar nossas dores. Romanos 8, 26 nos garante: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Por isso, abra seu coração hoje e peça: Espírito Santo, guia, fortalece-me, renova-me. Ele está pronto para te levantar, te conduzir e te encher de uma paz que excede todo o entendimento. Pessoa com as mãos postasse, você deseja ser guiado e fortalecido pelo Espírito Santo. Escreva: vem Espírito Santo, nos comentários, que Ele te encha com sua presença neste dia. Às vezes a vida nos apresenta desafios tão grandes que a fé parece vacilar. Momentos de dor, perdas, dúvidas e até questionamentos sobre o propósito nos fazem questionar-se se realmente estamos no caminho certo. Mas é exatamente nessas horas que Deus quer provar sua fidelidade e amor por nós. Lembre-se do que Jesus disse em João 16, 33: no mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Não é uma promessa de uma vida sem dificuldades, mas um chamado para não desistirmos, pois a vitória já foi conquistada em Cristo. Nossa confiança não está nas circunstâncias, mas naquele que é eterno e imutável. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram momentos difíceis, mas que foram sustentadas pela graça divina. Jó, que perdeu tudo e mesmo assim declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1 hora
21 Davi, que foi perseguido, mas nunca perdeu a esperança. Em Deus Esther, que enfrentou o medo para salvar seu povo. Cada desafio pode ser um convite para um novo nível de fé, para um crescimento espiritual, que só é possível através das dificuldades. Por isso, nunca subestima o poder da perseverança e da oração. Elas nos conectam com o Deus que renova forças, que faz subir as asas como águias, que nos faz correr e não cansar andar e não desfalecer. Isaías 42. 31 pessoas com as mãos postas. Se você está passando por uma prova hoje, deixe um glória a Deus nos comentários e declare vitória. Em meio a batalhas, Deus é fiel e estará com você. Em meio às lutas. Uma das maiores bênçãos que Deus nos oferece é a comunhão com outros irmãos e irmãs. Na fé, a Bíblia enfatiza a importância da unidade e do apoio mútuo, porque a jornada cristã não é para ser trilhada sozinha. Hebreus 10:24 nos exorta: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como alguns têm o costume de fazer, mas encorajemo-nos uns aos outros. O verdadeiro amigo cristão não apenas compartilha momentos de alegria, mas também está presente no deserto, no silêncio, na dor. Ele ora, segura sua mão, traz palavras de conforto e, acima de tudo, aponta para Cristo quando tudo parece desabado. Amizades assim são um reflexo do amor de Deus e um presente para nossas vidas. Por isso, se você tem alguém que tem sido esse apoio, não deixe de valorizar. Cultive esses laços, como oração, palavras de encorajamento e tempo dedicado. E se ainda não encontrou essa comunidade, peça a Deus para trazer pessoas que caminhem com você na fé, que fortaleçam sua caminhada e te lembrem das promessas divinas. Nunca subestime o poder de uma palavra amiga, um gesto de carinho ou uma oração feita com fé. Essas conexões podem ser instrumentos poderosos para restaurar, renovar e fortalecer sua vida espiritual. Pessoa com as mãos postas. Se você tem um amigo ou amiga que é o verdadeiro presente de Deus, marque nos comentários com um amém e agradeça por essa bênção em sua vida. Concluímos este momento de oração e reflexão com um coração cheio de gratidão e esperança. Lembre-se, sempre Jesus é o amigo fiel que nunca nos abandona. Mesmo quando enfrentamos tempestades ou momentos de solidão, Ele entende cada dor, cada lágrima silenciosa, cada medo que carregamos. Permita que essa verdade transforme sua vida e seus relacionamentos. Que suas amizades sejam um reflexo do amor de Cristo, carregadas de graça, paciência e verdade. Que você seja também esse amigo que levanta, que edifica, que caminha lado a lado, mesmo quando o caminho é difícil. Não tenha medo de buscar relacionamentos que te desafiem a crescer na fé e na santidade. Deus é quem nos guia, pessoas que acrescentam valor espiritual, que nos ajudam a sermos melhores e a caminharmos mais perto dele. Confie na direção do Espírito Santo em todas as suas conexões. E quando sentir que alguma relação está te afastando do propósito que Deus tem para você, tenha coragem de abrir mão sempre com amor e sabedoria, pois cuidar do seu coração é fundamental para continuar firme na jornada. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Que você seja fortalecido em todo o seu ser e que a presença do Senhor seja constante em sua vida e em seus relacionamentos. Pessoa com as mãos postas e essa oração tocou seu coração. Deixe seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas.